Fala galera, novamente Guilherme Massa aqui, cofundador e CMO da Liga Ventures, e esse aqui é o LigaCast, o seu podcast em que a gente tem trazido empresas que estão transformando inovação em resultado real no mercado e na sociedade. E hoje não podia ser diferente, com um convidado especialíssimo para falar, em particular, do setor financeiro. Estou aqui com o Marcelo Billi, muito prazer de ter aqui o contato pessoalmente e muito obrigado de participar aqui do LigaCast. Se apresenta aqui para a nossa audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem estiver nos ouvindo e assistindo. É um prazer estar aqui, Guilherme, principalmente falar sobre isso, que é algo que tem tomado muito nosso tempo lá e energia na Ambima. E a gente está bem feliz por poder estar tendo essa conversa aqui com você. Eu sou o Billi, Marcelo Billi, e na Ambima eu trabalho já há 14 anos, né, em diferentes posições, com diferentes desafios, e atualmente eu estou liderando as áreas de sustentabilidade, inovação e educação, que são coisas que a gente vê como muito conectadas na sua natureza e na forma que a gente tem que abordar na associação. O pessoal provavelmente já ouviu falar do nome Ambima, mas talvez não entenda muito da atuação. Traduz aí o que a Ambima de fato gera para o mercado financeiro. Vamos lá, um desafio, né? Explicar a Ambima em 1 minuto. Então, nós somos uma associação... Temos 1 hora, pode explicar à vontade. Então, vamos lá. A gente é uma associação, né? A Ambima é uma associação que representa bancos, gestoras de fundos, plataformas de investimento, né? Então, todo mundo de mercado de capitais, que é o mercado que lida com o que a gente pode chamar assim da finanças não intermediada, né? A gente tem a Febraban, que representa os bancos comerciais, que faz aí sim intermediação financeira, né? E do outro lado a gente tem a Ambima, que representa esse pessoal que emite títulos e valores imobiliários, né? Que faz a ponte entre os investidores, de um lado, as pessoas que têm poupança, né? E aloca isso em projetos, em tipos de investimento representados, né, por títulos. Então, a gente está falando de ações, de debêntures, e aí os fundos que alocam isso, né? Então, esse é o mundo do investimento e da finança que é feita pelos bancos de investimento e distribuída para os investidores, que a Ambima olha e tenta fazer crescer, se desenvolver, pensando sempre em como é que a gente vai fazer para isso se desenvolver, olhando para os interesses dos investidores, né? Como é que a gente consegue fazer as pessoas investirem mais, melhor e, portanto, fazer esse mercado crescer no Brasil? Resumindo muito rápido, isso é o que a Ambima nasceu para fazer. Inevitavelmente, na hora que fala do setor financeiro, a gente precisa ter consciência de que ele evoluiu muito no Brasil nos últimos anos e, de alguma maneira, o regulador, né, o Bacen aqui no Brasil, tem estimulado muito isso. Qual que é a tua leitura do estágio que a gente está hoje? O que já evoluiu e o que ainda precisa vir de transformações? Claro, o setor financeiro brasileiro é muito singular, né? Então, eu acho que mesmo quando a gente olha num período muito longo, nós temos, às vezes por motivos não tão bons, porque a gente teve um período de hiperinflação no Brasil, né? E por respostas adequadas que a gente deu a isso, a gente tem um dos setores financeiros mais bem desenvolvidos e conectados do mundo, né? Tem coisas que a gente acha muito naturais, mesmo o TED, né, que hoje a gente acha ultrapassado, poder fazer uma TED nos prazos que a gente fazia era algo que nem todos os países tinham ou têm, né? Então, essa conexão, ter uma rede do sistema financeiro nacional conectada, né, com as velocidades que a gente conseguiu atingir, com os controles e a segurança que a gente conseguiu atingir no Brasil, não é algo trivial. Então, a gente sempre teve um setor financeiro, né, os nossos bancos sempre foram muito desenvolvidos do ponto de vista da tecnologia, né? Então, o Brasil é um case nisso. O que a gente viu no período recente, né, foram várias ondas que aconteceram de novos players entrando e novas soluções que a gente desenvolveu que foram muito criativas e que estão causando o que a gente pode chamar de uma revolução no nosso mercado, né? Uhum. Então, a gente teve várias ondas, né? Primeiro, a gente viu mais ou menos acontecendo ao mesmo tempo no mercado de investimento as novas plataformas de investimento. A XP talvez mostre um pouco, seja o exemplo que todo mundo icônico, mas a gente viu várias plataformas surgindo e a tecnologia fazendo a concorrência neste mundo dos investimentos surgirem. Ao mesmo tempo, estava acontecendo uma outra pequena revolução das instituições de pagamento, né? Que é as maquininhas, né? Que trouxe inclusão financeira, por exemplo, para o trabalhador informal. Então, hoje a gente não vê nenhum vendedor, nenhum ambulante em nenhuma grande cidade brasileira que não tenha uma maquininha e acesso a uma plataforma
junto com aquela maquininha, vem uma plataforma de produtos financeiros e agora a gente está vendo uma onda, inclusive, de investimento que deu acesso a isso para uma população que antes não tinha, né? Que era o trabalhador informal e tal. Uhum. E depois, aí durante a pandemia, né, um pouquinho antes da pandemia, a gente viu o surgimento das contas digitais, né, dessa nova onda de fintechs e bancos, que focou, num primeiro momento, muitos nas classes C, D e E que trouxe uma inclusão financeira muito grande e acesso aos produtos financeiros para uma população que estava excluída do acesso a eles, né? Então, a gente está vendo, na última década, principalmente, esse é um setor que já era tecnologicamente muito preparado, enfrentando todas essas inovações que estão aumentando o acesso das pessoas a esses serviços, né? Eu acho que o ápice disso é o Pix. O Pix trouxe a cerejinha do bolo nessa história toda, né? E que democratizou ainda mais o uso de uma solução, né? Muito simples, mas que revoluciona a forma como a gente usa o setor financeiro, né? Usa uma conta corrente, uma conta bancária. Isso parece trivial, mas não ter acesso ao setor financeiro é quase como a gente não conseguir exercer plenamente nossa cidadania, né? Não conseguir proteger seus recursos, não conseguir ter acesso a uma série de soluções que podem te ajudar, né, no seu negócio, né, na sua vida, ter acesso a coisas básicas para você conseguir, por exemplo, proteger seu patrimônio, né? Então, isso a gente não percebe, foi acontecendo, foram várias ondas, né, de inclusão e de novas soluções que estão realmente revolucionando e fazendo crescer o nosso mercado e dando mais acesso às pessoas a novas soluções. Que demais. Eu achei interessante você já citar o Pix, no aspecto de que ele acabou virando praticamente o sinônimo de fazer uma transação, né? Virou o bombril, digamos assim, para pagamentos online. Mas de alguma maneira você comentou de coisas que, algumas delas, de que a gente de certa maneira estava tentando suprir um gap, né? As pessoas estavam desbancarizadas, agora tem serviço, as pessoas estavam distantes de meio de pagamento para pequeno comerciante, agora tem acesso. É quase de novo, estamos recuperando um tempo perdido, se eu posso dizer assim. Onde que está a fronteira hoje para o meio de pagamento, na verdade para o mercado, né, de transações como um todo? O Drex vai ser essa virada? Ou a gente ainda está falando de recuperar coisas ou de modernizar algo que precisava de tempo ainda? Eu acho que a fronteira é o Drex no sentido nem de a gente tirar algum gap, né? No sentido de deixar a gente muito na fronteira e à frente da maioria dos mercados. Né? A gente está lá na Ambima estudando muito isso, né, e conversando com os associados todos. Como seria a plataforma, como é que a gente vai conectar o mercado de capitais à plataforma do Drex, né? Por enquanto a gente está falando lá de moeda, da moeda digital e dos títulos públicos, né? Que esse é o exercício da primeira fase do Drex. Sim. E vai ter novas fases em que a gente vai falar, tá bom, e agora como é que a gente conecta este mundo do mercado de capitais? Então, a gente está falando de ações, debêntures, títulos securitizados, né? Todo esse universo do mercado de capitais, qual vai ser essa camada, né, no Drex que a gente vai conectar, né? Por que eu digo que o Brasil está à frente, né? A gente estudou muito lá os usos de blockchain, né? Que é a tecnologia por trás dessa história toda. Que bancos centrais estão fazendo, que todo mundo está fazendo. E a gente encontrou muitos casos de uso de blockchain, veja só, para transferências instantâneas. Algo que a gente já tem, né? O Brasil já tem transferência instantânea, já resolvemos com o Pix, a gente não precisa de blockchain para eu te passar R$100, né? Então, a gente está discutindo um uso do Drex que poucos lugares estão discutindo, né? E a gente tem essa disposição do Banco Central e dos players no Brasil de realmente explorar isso na fronteira em que poucos países, poucas instituições estão já fazendo, né? Isso nos deixa na fronteira. Isso só tem uma desvantagem que não temos um benchmark, né? Não tem para onde olhar e falar, esse é o caminho, aquele é o caminho, Tem né? que inventar a roda. Como a gente resolve alguns desafios, né, que a blockchain, que a rede descentralizada tem. Então, lembrando, né, qual que é o grande desafio para nós? O blockchain, a blockchain, agora não sei, né, se a gente falou mas assim, essa é uma solução tecnológica que foi pensada para o mundo descentralizado, né? A moeda, como a gente a conhece, e os títulos e valores imobiliários, eles acontecem. E a maneira como a gente criou para criar confiança, laços de confiança entre a gente, e para que isso
segurança, né, foi centralizar as coisas, né? A B3, né, é onde a gente faz a centralização da negociação dos títulos, né? Então a gente tem uma contraparte central. A contraparte central do dinheiro, estou falando de um jeito não técnico, né? Tá Mas ótimo, essa nossa. contraparte central do dinheiro é o Banco Central, né? É um sistema centralizado. O Banco Central controla a quantidade de moeda, M1, M2, né? Todos os ativos, as camadas de moeda que a gente tem. O Banco Central é capaz de controlar, né? Como é que a gente usa essa tecnologia descentralizada para fazer a mesma coisa e garantir tudo aquilo que uma contraparte central, ou o Banco Central, ou a B3, ou outra bolsa, né? Outras instituições que estão nesse mercado, como a gente faz isso num jeito descentralizado e que garanta a mesma segurança que a gente tem num regime centralizado, por exemplo, de privacidade, né? Então, tem alguns desafios para os quais ninguém tem resposta ainda, porque a gente está na vanguarda, mas é uma grande oportunidade que a gente tem para colocar o Brasil realmente à frente e neste mundo tokenizado, de uma tecnologia que a gente sabe que tem muita potencial para o nosso mercado, temos a chance de estar na fronteira e de ser um benchmark, como a gente já é em vários aspectos em relação ao nosso mercado, né? A regulação do nosso mercado é benchmark em alguns para o resto do mundo, né? O nosso Banco Central é muito reconhecido como um regulador muito eficiente e que também está na vanguarda das discussões em relação à política monetária, em relação a como funciona, né, os regimes de meta e como funciona a atuação do Banco Central. Então, a gente já está na fronteira quando a gente olha para alguns elementos, né? E temos a chance de estar aí com o desenvolvimento do Drex e de soluções acopladas ao Drex, quando a gente realmente passar dessas fases de piloto e tivermos a segurança de que a gente consegue fazer essas coisas desse jeito descentralizado, com a segurança e a privacidade que a gente precisa. Achei interessante também que você comentou até agora de bastante embasamento na tecnologia, né? Uma hora está falando da blockchain, outra hora está falando de toda essa infraestrutura para permitir aquelas revoluções que você falou da maquininha, da conta digital, enfim. O teu papel em inovação hoje é primordialmente olhar tecnologias ou, de alguma maneira, a gente também acaba olhando produtos que o mercado vai disponibilizar? Também tem essa discussão do meio das necessidades do cliente na ponta. Não, e até por isso é menos tecnologia. Eu entendo pouco de tecnologia, então tudo que eu falei de blockchain eu aprendi com os nossos colegas na tecnologia e com todos os associados da Ambima que já exploram isso, né? Então a gente já tem associados que fazem tokenização, a gente já tem associados que fazem várias coisas, então a gente acaba aprendendo. Mas o nosso foco é muito menos em tecnologia. Sim. E muito mais como que a gente estimula o uso disso no nosso mercado, no nosso ecossistema, entre os associados e até não associados, para criar soluções para as pessoas, né? E por que a gente colocou até sustentabilidade, inovação e educação nessa mesma área, né? E para pensar essas coisas juntos? Na educação, porque lá a gente faz muita pesquisa para entender o investidor brasileiro, né? Então, quando eu entendo o investidor, né, entendo por que as pessoas investem, por que elas não investem, né? Por que cripto faz tanto sucesso com as pessoas, né? O que está por trás, quais as diferenças de que cada geração, né? Aonde ela vai investir, onde ela busca informação. Quando eu faço isso na nossa área de educação, eu dou para a sociedade inteira, porque a gente divulga tudo, mas especialmente para os nossos associados, e insumos, gente, é aqui que o cliente está, é assim que o cliente pensa. O que podemos fazer, né, em termos de criar novos produtos, em termos de melhorar os nossos produtos? Então, isso não tem nada a ver com tecnologia ainda. Óbvio que depois você fala, para fazer isso, eventualmente, IA pode ser uma solução, ou blockchain pode ser uma solução, sei lá, né? Podemos pensar várias coisas. Então, vou dar um exemplo de um trabalho que a gente vai começar, né, de como essas coisas conversam. A documentação para você investir de fundos de investimento é bem complexa. Uhum. E a gente já viu em várias pesquisas que, às vezes, as pessoas desistem de investir quando ela começa a ler na documentação a maneira como a gente escreve, por exemplo, os riscos daquilo. Eu brinco que é como se a gente entrasse no avião e o piloto falasse assim: senhores passageiros, estamos indo para o Rio de Janeiro. A chance desse avião cair é de 0,0 tanto por cento. Se este avião cair, ninguém vai sobreviver. A probabilidade de alguém sobreviver a uma queda de avião é 0,00. É assim que
um prospecto de uma oferta pública ou que um regulamento de fundos descreve os riscos, mais ou menos, de você investir naquilo. E no avião, na hora que o piloto falasse isso, a não gente dá tempo de fugir. Na hora, né? Então, a gente precisa melhorar e tornar toda essa documentação mais amigável para as pessoas, né? Isso é uma documentação exigida pela regulação, que é feita pela CVM, né, que é o órgão regulador, e também pela autorregulação da Anbima. Então, agora a gente, como toda a regra de fundos está mudando, a gente vai fazer um trabalho com várias empresas de pesquisa. Tá bom, vamos sentar com os investidores. Vamos entender qual seria essa documentação que as pessoas entendem, que não a assuste, que não faça ela se afastar de um produto que é muito bom para ela em algumas situações e que dê a segurança para o regulador e para o autorregulador de que a pessoa está sabendo dos riscos, está fazendo tudo, mas sem a gente exagerar na dose e às vezes sem ela nem... E a gente exagerar de uma forma que ela nem entendeu exatamente os riscos, né? Vou dar um exemplo básico. A gente escreve valores mobiliários. Valores mobiliários é ação, né? Debênture, são essas coisas. E na pesquisa a gente descobriu que algumas pessoas liam que o valor mobiliário pode ter o preço, pode cair, o preço do valor mobiliário e aquilo impactar o fundo. E a pessoa entende assim, eu vou perder o meu imóvel, não quero perder o meu valor mobiliário, né? Porque a pessoa não sabe o que é valor mobiliário. Sim. E a gente usa isso achando que a gente está dando uma informação que vai ajudá-la na decisão, né? É quase como você está entregando bula na mão das pessoas, você bate o olho e fala, mas isso aqui pode causar arritmia, não usa mais, Exatamente, né? É a mesma coisa, né? Então, o que a gente vai fazer nesse trabalho, que é da área de educação, mas usando todos os arquétipos de inovação que a gente conhece, de design thinking, de cocriação, de entender o cliente, vamos ver o que a gente consegue. Vai ser um trabalho longo, vamos conversar muito com as pessoas, colocar os próprios, os nossos associados juntos com os investidores, vamos tentar e vamos co-criar uma nova solução, né? E aí a tecnologia pode entrar ou não, pode ser, gente, não, a gente descobriu que isso aqui é uma lâmina simples. Olha, a gente descobriu que de repente um chat, ou a gente descobriu que assim ou assado a gente consegue fazer. E aí a tecnologia pode ser um aliado muito grande, né? Mas eu acho que o centro desse processo todo tem pessoas, né? Primeiro você entender a pessoa que vai lá comprar o seu produto. Isso não deveria, mas é inovador, né? A gente esquece, às vezes, de falar com o cliente. E esses arquétipos todos, né, essas soluções de inovação ajudam muito nisso, né? De como é que você constrói uma conversa, como você faz um ensaio de design thinking, como é que você coloca as pessoas e descobre realmente o dia a dia delas e como aquilo pode ajudar. E aí depois tem do outro lado outras pessoas, né, que são as pessoas que estão no mercado e que a gente precisa convencer a mudar e a fazer as mudanças olhando para o investidor e para o que ele contou para a gente, né? Isso parece muito simples quando a gente fala, mas não é simples de fazer, né? Todo mundo gosta de mudança no conceito. Mudar de verdade é muito difícil. Eu acho que esse é o grande desafio de qualquer pessoa e de todo mundo que trabalha na área de inovação, né? Eu acho que a gente peca, às vezes, de tratar a inovação como se fosse uma coisa muito tilelê, né? Que legal, vamos inovar e tal. Mas inovação sempre é um processo que causa bastante dor nas pessoas, né? Não é fácil mudar, né? A gente precisa quebrar várias coisas, né? A gente precisa desconstruir outras, a gente precisa abandonar coisas que a gente faz há muito tempo. Então, são processos dolorosos, sim. Mas que, no fim, a gente, né, tem essa coisa legal de ver algo novo acontecendo. Mas a gente nunca pode ignorar que é doloroso. Eu acho que isso é um aprendizado que eu tive. Eu também comecei assim, inovação, que legal, vamos fazer, né? Mas a gente tem que lembrar que tem pessoas sempre. A tecnologia pode ser linda, maravilhosa. No fim, as pessoas têm que conseguir usá-la, né, e entender o valor daquilo, né? No sentido das expressões, eu gosto de pensar que as pessoas querem transformar porque soa positivo, mas mudar é difícil. Exatamente. Né? E elas são meio que sinônimos, né? Você comentou, você estava indo na linha de falar dos chapéus, né? Educação está muito claro o porquê está junto com inovação no teu chapéu. E a sustentabilidade? Porque nessa hora fala assim, nossa, mas estamos falando de dívidas, estamos falando de debêntures, estamos falando de ativos. Sustentabilidade, onde que entra esse raio? Porque as pessoas talvez passem muito pela visão do ambiental, né? Mas tem um lado social que os serviços financeiros atendem também. Exatamente. Nossa, tem muitas dimensões, Guilherme. Então, vamos lá, né? O que a gente está falando de sustentabilidade no mercado financeiro, né? A gente está falando assim, olha, eu tenho várias agendas, né? A gente tem a agenda de governança, que é muito clara no mercado financeiro, porque, como é que você constrói um produto, se você vende certo, como você vende, né?
Então, como você tem todos os controles, porque você está lidando com o dinheiro das pessoas, né? A parte ambiental e a parte social, a gente está falando de várias coisas, mas especialmente, e né, eu acho que vamos focar em uma que eu acho que é a mais clara. Como é que a gente financia todas essas coisas novas que a gente precisa fazer para o mundo ficar mais sustentável, né? Então, exemplo, né, que a gente está falando, poxa, a gente tem que deixar as florestas de pé, né? E ter uma floresta de pé tem um valor, né? Porque uma floresta de pé cria uma coisa que... Eu sou economista, né? Então, às vezes eu uso jargão de economista, mas eu vou explicar. Todo esse movimento de sustentabilidade é assim, olha, no começo a gente fazia as coisas, né? E todos os modelos dos economistas, no começo, primeiro ano de economia, você aprende um conceito que é externalidade. Que assim, olha, a empresa é isso, né? Então ela produz, ela usa capital, ela usa trabalho, ela dá um resultado, né? Lucro, né? Aí o resultado é renda, salário para os trabalhadores e lucro para o empresário, eventualmente aluguel para algum grupo que tenha alugado coisas para a empresa. Todo o resto que a empresa gera é externalidade. O que é externalidade? Poxa, talvez ela polua. Então, mas é uma externalidade, né? Não está no balanço, você não vê isso no balanço da empresa. Você vê o aluguel, você vê o salário, você vê o lucro, você vê tudo o que ela usou de insumo, mas você não vê a poluição que ela gerou. Poxa, essa empresa talvez tenha usado água, né? É uma externalidade, ela usou essa água, né? Ela poluiu o ar, ela derrubou árvores, tudo isso, né, a gente tratou isso como externalidade. Não tem preço, a gente não sabe, né? A gente não sabe o valor dessas coisas. Todo esse movimento de sustentabilidade gente, a gente precisa pôr valor nessas coisas, né? Então, quanto custa para a gente pôr carbono no meio ambiente? Quanto custa essa água que a gente está poluindo, né? Quanto custa os impactos que eu tenho na comunidade, no entorno, se eu gero algum impacto para a saúde ou para desemprego. Então, tem várias coisas que a gente está aprendendo que a gente precisa pôr valor. O que é mais popular que a gente conhece é crédito de carbono, né? Essa é uma que a gente já viu. Olha, vamos colocar preço nesse negócio, porque se você emitir muito, você vai ter que pagar para compensar isso. Então, o desafio do mercado financeiro é esse. Como é que a gente faz esse crédito de carbono ser um ativo realmente negociável, em que a gente confia, que a gente sabe que ele está fazendo o que ele diz que faz, e eu ofereça isso para as pessoas comprarem, né? Então, tem a coisa da emissão do crédito, né? Eu ofereço para as pessoas, como é que eu entrego e tal. Então, a primeira inovação que a gente precisa é como é que a gente vai colocar valor nessas coisas que a gente não sabe precificar. Perfeito. Como é que eu vou empacotar isso? Como é que eu vou cobrar as empresas? E como é que, eventualmente, eu crio produtos financeiros que ajude a gente a fazer isso tudo, né? De alguma maneira, transformar a externalidade num resultado esperado pelo cliente e quase como necessário para a empresa fazer o que ela precisa. Exatamente, né? Então, o primeiro movimento é empresas. Queremos saber tudo que vocês fazem. Então, me diz aí se você polui, me diz, né? Você tem no seu relatório de sustentabilidade, sim, vai ter que dar transparência para todos os usos de recurso que você faz e tudo que você gera e que não está ali, né? Tá. Tem outra fase que é, que produtos ou que incentivos a gente cria dentro do mercado financeiro que ajude a gente a incentivar a redução dessas coisas, né? A eliminação de algumas ou a criação de novos tipos de investimento que vai ajudar a gente a valorizar o que não polui, a fazer os investidores investirem no longo prazo em coisas que são mais sustentáveis. Então, tem um aspecto de inovação em tudo. Eu brinco que assim, a gente demorou no Brasil, vamos lá, os mercados como a gente conhece demoraram mais ou menos uns 2 séculos para a gente, muitos séculos, mas como a gente conhece, bem desenvolvidos, toda essa regulação e tudo foi uma coisa do século XX, né? A gente demorou um século para conseguir ter esses mercados de capitais desenvolvidos e tudo. E agora a gente precisa reinventar todos esses ativos, todas essas coisas para este novo mundo e para absorver todas essas externalidades e conseguir soluções para isso. Não é uma tarefa fácil, né? Então, tem a parte técnica, que tem os biólogos, tem o pessoal, né, que está olhando, os engenheiros que estão olhando como a gente faz isso no mundo físico. E tem a parte financeira que tá bom, como é que eu financio um troço desse? Eu nunca financiei uma floresta ficar de pé. Eu vou ganhar dinheiro como? Qual vai ser o retorno? Quem garante que aquela floresta está de pé de verdade e que ela está gerando uma externalidade positiva que é menos carbono
sendo arrancado, né, e poluindo a nossa atmosfera. Então, para fazer essas coisas, a gente vai precisar de muita inovação. Inovação no jeito que a gente faz as coisas. Para o mercado de carbono, tem muita gente explorando a possibilidade de tokenização dessas coisas, né? Então, tem muita coisa acontecendo na sustentabilidade que vai depender muito dessas duas coisas. Educação, como a gente se reeduca para olhar para os investimentos com esse prisma da sustentabilidade, e como a gente inova dentro do mercado. As empresas vão precisar inovar, né, para fazer soluções que sejam mais sustentáveis, mas o mercado vai precisar inovar de como é que você empacota essas coisas novas e consegue entregá-las para o investidor de uma maneira que seja sustentável para o investidor. Ele não pode, né, comprar algo. Isso tudo é de longo prazo, né? Que investidor consegue assumir esse risco de uma coisa super de longo prazo que a gente nunca fez? A gente nunca fez esses negócios sustentáveis e que no longo prazo vão gerar esse impacto positivo que a gente espera. E daí a responsabilidade de vocês nessa cadeia começa por trazer essa informação, essa clareza da necessidade de sustentabilidade para os players que atuam na cadeia e eventualmente para o cliente final, para o consumidor final, é isso? Exatamente. Por isso que a gente colocou até educação junto, né? Então a gente está fazendo inovação, educação e sustentabilidade dentro desse escopo. E nesses 3 temas, o que a gente fez foi criar o que a gente chamou de redes. Porque o que a gente descobriu também, poxa, a gente no mercado financeiro entende de sustentabilidade? Entende, mas a gente tem um entendimento quadradinho e muito focado nas coisas que o mercado financeiro faz. Perfeito. E sustentabilidade necessariamente é essa coisa muito multidisciplinar. Você não consegue entender carbono, eu financista, né, não consigo entender carbono só do ponto de vista das finanças. Eu preciso de um biólogo, de um engenheiro agrônomo, de um cara que entende de terra, do cara que entende de atmosfera, para dizer se aquilo ali é um crédito de carbono mesmo. Para calcular quanto carbono aquilo tira da atmosfera, né? Isso é muito baseado em ciência mesmo. Então, eu preciso de gente que tenha conhecimentos que não estão só no mercado financeiro. Para a mesma coisa de inovação, a gente sabe inovação, a gente inova, mas tem aspectos de inovação. A tokenização não começou dentro do mercado financeiro, né? Teve um mundo e um ecossistema que surgiu nos mercados tokenizados muito alheio ao mercado financeiro, e em alguns casos gerado por uma desconfiança nas instituições, não só do mercado financeiro, mas das instituições governamentais, né? O Bitcoin nasceu com esse caráter um pouco libertário, né? E de temos que estar fora, né? Mas a tecnologia a gente está usando agora. Então, muito da inovação também não acontece dentro do mercado. Educação é a mesma coisa. A gente tem muitas experiências educacionais que não estão no nosso. Então, a gente falou, não, vamos ampliar a nossa conversa, criar redes e chamar para conversar com a Ambima todo mundo que tiver uma boa experiência que a gente pode aproveitar para fazer sustentabilidade, para fazer educação e para trazer mais inovação para todo o ecossistema que está em volta dos nossos associados, dos mercados que a gente representa. E o que você pode trazer de exemplos, dado que você já comentou que educação é um pilar tão quase como um input, né, de toda a cadeia aqui, né? Lógico que ele é resultado ali do seu trabalho, mas ele é meio o início da jornada para o restante da cadeia de valor todo, né? Falou, agora entendi o que é um crédito de carbono, agora entendi o que são novas plataformas para transações. O que você comentou das redes, como na prática você está levando isso para o cliente e para os associados? Então, vamos lá, né? Eu vou dar um exemplo bem da rede de sustentabilidade, que eu acho que é a que está mais consolidada, e como isso desdobra, né? Então, a gente chamou todo mundo, né? A gente tem lá um monte de instituições nas redes que já são muito focadas naquilo e que, portanto, já tem cursos, já tem metodologias, já tem coisas, mas que também elas não têm capacidade de escalar tanto, né? Porque todo mundo tem suas limitações e educação é um negócio de escala, né? Então, quando a gente chamou isso, a gente conseguiu descobrir várias ferramentas que a gente pode usar e trazer para dentro do nosso ecossistema e começar a fazer processos de educação, né? Então, a gente já vai começar uma trilha de descarbonização, que é assim, como eu ensino todos os profissionais, por exemplo, como eu calculo a pegada de carbono que aquela ação que ele comprou implica, porque aquela ação está conectada a uma empresa que gera um determinado impacto de carbono, portanto, quando eu compro esse ativo, ele está associado a uma pegada de carbono tal, né? Então, como é que a gente traz esse conhecimento para as assets? A gente está fazendo isso com alguns parceiros que já fazem isso, né? A gente tem todo um conhecimento, toda uma metodologia de investimento de impacto, que é um investimento que gera impacto positivo. Além de gerar lucro, tem que gerar um impacto positivo. Então, eu tenho que sair daquele mundo de que eu gero externalidade
para o mundo em que eu gero uma negativa para o mundo que eu gero uma externalidade positiva. Eu tiro poluição, eu entrego água potável, né? Esse tipo de coisa. Temos já algumas instituições que têm isso muito já preparado, mas não conseguiam dar escala. Então, a gente está trazendo para o nosso ecossistema e distribuindo esse conhecimento para os nossos associados e no intuito de vamos gerar negócio, vamos começar a caminhar nesse sentido de cada vez mais nos tornarmos mais sustentáveis, né? Então, e aí a gente vai e põe dentro das nossas plataformas de educação para que a gente consiga ter mais profissionais aptos, né, capacitados para fazer, criar estas coisas, né? Entendi. E daí, de alguma maneira, isso chega também no consumidor final, vamos dizer, como é que isso impacta quem no fim vai consumir o serviço dessas instituições associadas, que daí estão pensando se isso aqui é mais sustentável ou menos sustentável? Hoje, assim, né, vamos olhar lá para a pesquisa, a gente faz uma pesquisa todo ano com as pessoas também, né? A gente faz com o mercado, você é sustentável, você tem práticas e tal, e a gente faz uma pesquisa que chama Raio-X do Investidor. E para o investidor, primeiro assim, né, a gente tem um desafio do ponto de vista do investidor, que é alguns passos antes da sustentabilidade. Que é assim, né? Primeiro, só 1/3 dos brasileiros conseguem poupar, né? Mesmo metade da classe A, B, então, eu estou falando assim, ó, metade dos mais ricos no Brasil não consegue poupar, né? Então, tem um aspecto da sustentabilidade básico, que é ter saúde financeira. Perfeito. Que a gente ainda precisa caminhar, né? Com uma maior parte da população. Então, a gente está falando que 70% das pessoas não investe, mais ou menos. Então, tem um aspecto da sustentabilidade que passa pela educação financeira, que é como é que a gente ajuda, antes até da gente falar de sustentabilidade deste ponto de vista de vamos melhorar a natureza, ou vamos proteger, né, o nosso ecossistemas e tudo, como é que a gente melhora a saúde financeira das pessoas para que elas tenham capacidade até de suportar os riscos que um investimento mais sofisticado tem, né? Então, esse é um primeiro desafio grande dessa agenda. O segundo tá bom, e uma boa parte dessas pessoas que investem ainda estão na renda fixa ou na poupança. Então, ela ainda não faz um portfólio diversificado, né? Para essa parte da população que o conceito de sustentabilidade nos investimentos está muito longe, a gente ainda precisa ajudar ela a caminhar para conhecer que ela pode ter ações, que ela pode ter fundos, que ela pode ter um conjunto de produtos que vai trazer um resultado melhor para ela do que deixar tudo lá na poupança ou deixar tudo num investimento que a evento pode estar certo ou pode eventualmente não estar adequado ao que ela quer para o futuro, né? E aí depois a gente tem a fronteira, que é um conjunto ainda muito pequeno de pessoas que está, sim, preocupada com essa agenda, né? Aí você fala, então a gente está fazendo isso tudo à toa? Não, a gente está olhando um desafio meio infinito, né? O mundo não é que a gente tem que fazer um mundo sustentável hoje, né? Ele tem que ser sustentável para o... perene. Esperamos, né? Que para os netos dos netos dos netos, né? Então a gente está preparando o terreno. Por quanto tempo? Se é verdade que quando a gente olha a população tem um pedacinho só que está atento a essas discussões de sustentabilidade nas finanças, quando a gente olha as gerações mais jovens, não. A gente vê que as gerações mais jovens olham para isso como algo muito importante, né? Então... é uma característica esperada, talvez, já de alguns produtos. Exatamente, né? Então, na verdade, a gente vai ver uma demanda começar a aparecer mais fortemente. Ela já existe, ela é ainda pequena comparada, né? Se você for olhar a indústria de fundos, menos de 1% da indústria de fundos hoje está alocada em produtos que a gente pode classificar como sustentáveis, né? A nossa previsão e a previsão de todo mundo, olha, isso vai ter que mudar e vai mudar rapidamente, só que a gente precisa preparar os dois lados. O lado da Ambima, da Ambima trabalhando os dois lados. O primeiro é como a gente cria os produtos, que não existem todos ainda, né? E o outro é como é a demanda por esses produtos, como a gente educa as pessoas para elas saberem que elas podem associar sustentabilidade também à carteira de investimento dela, a forma como ela usa o dinheiro, né? Essas coisas, o pessoal costuma falar como se fosse o ovo ou a galinha, né? O que vem primeiro, não dá para saber o que vem primeiro. Essas coisas têm que caminhar juntas, né? Senão a gente não cria um mercado. E até para que de alguma maneira na ponta, na hora que você está falando da sua carteira indivíduo, você consiga apontar os indicadores de sustentabilidade da sua carteira, né? Porque hoje, exatamente, se você abrir, como você citou aqui, XP, ou se abrisse qualquer outra corretora, você vai ter lá a rentabilidade dos seus investimentos, enfim, vai ter os indicadores financeiros, né? E daí o que você estava falando de externalidades, de alguma maneira
pressupor que você também espera que o resultado dos seus investimentos não tenha só um resultado de ganho de capital, mas de ganho social, de ganho ambiental, enfim, né? Exatamente. Uma parte, a gente vai... os investidores do futuro certamente vão ter alguns indicadores além do resultado, né? Do resultado, do lucro, né? Que vai ser, olha, o impacto que isso causa aqui é isso. Mas o lucro também vai ser impactado por fatores que a gente não considerava, né? Um exemplo muito negativo que a gente está vendo é os efeitos da crise climática no Rio Grande do Sul, né? Hoje tem uma notícia que tanto o Banco Central como o Fundo Garantidor de Crédito está olhando o impacto que isso vai ter nas cooperativas de crédito no Sul, né? Então, a gente vai começar a olhar para as empresas e a gente vai ver no lucro das empresas que estão por trás dos ativos, né, que a gente compra, vai ser afetado por fatores que antes a gente considerava muito lateralmente, né, que poxa, precisamos pensar o quanto esta empresa está sujeita a impactos da crise climática. Quantas plantas dessa fábrica podem sofrer uma interrupção da sua produção porque vai ter mais chuva, vai ter mais seca, vai ter mais eventos críticos, né? E aí isso vale para tudo. Que produtos do ecossistema, né, da bioeconomia, esta empresa precisa? E quais os riscos que uma perda de biodiversidade implicam e o que isso pode acontecer no lucro dela, né? A gente esquece que tudo está ligado à natureza. Eu descobri de um amigo que trabalha na indústria farmacêutica que existe plantação de Buscopan. Olha só. Né? Então, como Já assim? vem com Não, tem uma blister? planta. A gente tem uma planta da qual você precisa para produzir o Buscopan. E a gente olha toda a indústria farmacêutica, ela parece muito desconectada da natureza, Sim. né? E não é verdade, né? Vários princípios ativos usados na indústria farmacêutica são encontrados na natureza, naturais, produzidos e explorados, né? Então, a gente vai começar a ver esses impactos, não só nesses indicadores, se você polui, não polui e tal, mas também no seu resultado, né? Porque as empresas, a gente como sociedade, depende da natureza, depende do acesso à água, depende do ar, depende da saúde das pessoas e da qualidade do ar que elas estão respirando. Então, o futuro a gente vai ter esses dois movimentos. A gente vai olhar os impactos positivos e a gente vai ver empresas que são mais ou menos preparadas para enfrentar esses cenários, né? Mas aí tem uma via de mão dupla, ver se eu estou compreendendo corretamente a tua leitura, que eu quero investir em ativos de empresas mais protegidas, porque eu não quero, por exemplo, quero ter mais retorno desse capital, e no outro como infelizmente lá a tragédia no Rio Grande do Sul, como eu suporto instituições que estão mais sob esse risco. Exatamente. Então tem um lado de a questão ambiental ser o resultado final e outras ela é o início da jornada, né? Exatamente. E é esse o movimento que a gente vai precisar de muita inovação, né? De jeitos novos de fazer as cidades, jeitos novos das empresas se prepararem, né? Jeitos novos de produzir coisas, né? Então, esse desafio da sustentabilidade, ele não é um desafio só de... como eu vou dizer, né? Ligado a gente liga a sustentabilidade à natureza, a proteger, né? Não é só isso, né? É um desafio que vai necessitar de muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, em ciência, em como é que a gente faz, né, coisas que usam menos recursos e, portanto, a agenda de inovação é muito, muito importante para ela, inclusive no mercado financeiro, né? Que legal. Tô achando interessantíssimo porque a gente está falando de alguma coisa, partindo, né, de um ponto de partida aqui da Ambima, no sentido de ajudar a desenvolver o mercado, e de repente está falando de sustentabilidade, está falando de inovação. Queria até voltar um pouquinho para um ponto que você colocou no começo, eu achei tão especial aqui, que é a questão das metodologias mesmo. Você falou de design thinking. Conta um pouco mais dessa suíte, né, dessa caixa de ferramentas, do que vocês estão usando lá. O que tem startup no meio, tem outras formas de inovação que vocês estão lançando mão, dado que o desafio é imenso, né? É isso aí. Como é que a gente fez, né? A nossa área de inovação tem um núcleo que a gente chama de Estúdio Ambima, né? Qual que é o papel desse núcleo? Olha, busque aí tudo o que é possível para a gente pensar em inovação e pensar em pesquisa
com uma lente muito específica para uma empresa como a Ambima, que é uma associação. A gente está pensando na Ambima, óbvio, né? A gente quer inovar na Ambima, a gente quer usar tudo que a gente puder para sermos mais produtivos, eficientes e tudo. Mas, e a gente tem uma área olhando para isso para dentro da empresa. O nosso objetivo, né, o objetivo da área de inovação, pensando no mercado olha, a gente tem um ecossistema aqui. Então, como é que a gente pode, como Ambima, disseminar mais práticas de sustentabilidade e de inovação no ecossistema. Então, a gente está procurando realmente ser esse hub, né, de soluções e de estímulo a usos de novas soluções para os nossos associados, né? Então, é singular esse papel, né? Um pouquinho diferente de quando você está falando de uma empresa. Perfeito. Tudo, né? E aí, a gente está o tempo todo procurando, olha, pitches funcionam para esse caso, né? Com parceiros como vocês, como a Liga, com outros parceiros. Então, hoje a gente tem uma quantidade gigante de parceiros que legal. Para esse tipo de problema, que pesquisa eu posso fazer? Né? A gente não quer o tempo todo fazer uma pesquisa quantitativa, né? Como é que eu descubro, né? A gente usa muito economia comportamental, né? E as ferramentas de economia comportamental e dos nudges, né? De como é que a gente pode resolver alguns problemas, né? E o pessoal da sustentabilidade tem pensado em ferramentas da economia comportamental para falar, tá bom, eu não vou convencer as pessoas a fazerem coisas diferentes na base da culpa, né? Se você não fizer isso, o mundo vai acabar, né? A gente já sabe que não funciona. Então, tem várias ferramentas da economia comportamental que a gente busca parceiros. Como é que a gente usa isso, por exemplo, para estimular as pessoas a investirem do jeito melhor ou para evitar que ela cometa erros que a gente já sabe que a gente vai cometer por causa do jeito que a gente é, né? Do como o ser humano foi programado para ser nesses milhares de anos de evolução. Então, nesses dois casos, você já tem exemplos assim, de projetos específicos que você pode compartilhar com o pessoal, seja de uma startup que vocês trabalharam para o ecossistema, seja na economia comportamental? A gente já trabalhou com alguns desafios para a indústria de fundos, que foram muito legais, trazendo startups, né? Se eu não me engano, um dos projetos foi com vocês, né? E foi muito legal, porque depois do pitch, várias startups começaram a prestar serviço para associados, que esse é o nosso objetivo, e a gente encontrou startup para prestar serviço para a Ambima, né? Então, hoje, a área de supervisão da Ambima, por exemplo, o que é a área de supervisão? Né? Que a gente é um autorregulador também, igual a CVM a gente faz. Então, uma área de supervisão precisa ler muitos documentos. Prospecto de oferta pública, prospecto de fundo, documento societário das empresas que a gente supervisiona. Então, é um trabalho de análise documental muito pesado. E uma das startups, e a gente procurando soluções para o mercado, essa startup tinha uma solução disso, de análise de documentos e de buscar informações e tudo. E a nossa área de supervisão começou um projeto de inteligência artificial usando uma das startups que passou pelo processo que era um desafio de mercado, não era um desafio da Ambima, mas o pessoal identificou, opa, isso aqui pode ajudar a gente em uma coisa. Internamente. Isso mostra uma coisa legal disso de inovação, que eu sempre falo, e para a Ambima é maravilhoso, quando a gente não é uma empresa, eu não preciso fazer um pitch e ficar segurando lá, descobri esse negócio, não vou falar para o meu concorrente, né? É uma coisa muito legal que a gente pode fazer isso. Pessoal, olha, descobrimos isso. Tem todas essas empresas aqui, tem todas essas possibilidades de uso, vamos divulgar para todos vocês, né? E disseminar isso. Então, para a Ambima, inovação não é uma atividade competitiva. A gente não encara isso como... E é natural que uma empresa encare, né? Que, olha, isso aqui para mim é um ativo intangível, né? A minha capacidade de inovar para uma empresa é um ativo intangível. Perfeito. E eu não quero que ninguém copie, né? No caso da Ambima, a gente é meio contrário. Para a gente não é uma atividade competitiva e a gente quer que todo mundo copie ou que todo mundo tenha acesso às mesmas soluções que a gente encontrar. O papel educacional é justamente esse empoderamento, né? Exatamente. E aí foi legal porque a gente viu que mesmo a gente fazendo isso, a gente consegue coisas para a Ambima e que nos ajudam muito como empresa. Esse caso da inteligência artificial na área de supervisão foi muito legal, né? Porque não era algo esperado. Então, gerou uma externalidade positiva aí, né? Continuando no conceito aqui, para a própria Ambima, né? É o nosso objetivo? Não. Mas é óbvio que nossas equipes estão participando, né? Dos pitches, a gente já fez hackathon, que também, depois, uma das soluções do hackathon, um associado acabou usando, né? Então, a única diferença é que a gente pega esses arquétipos, usa, mas a gente tenta fazer eles de uma forma aberta mesmo, né? Como se a gente estivesse fazendo um open innovation, né? Uma atividade de open innovation o tempo todo, mas não olhando para dentro, né? Olhando para fora. Para fora.
Eu até achei curioso porque você comentou que um dos desafios é vocês acabam tendo que avaliar muitos documentos e que lá atrás você comentou que isso, inclusive, era uma restrição para as pessoas investirem mais porque o documento não vem, digamos assim, do jeito mais fácil, amigável, né? E de alguma maneira isso refletir de volta para vocês e falar, pô, eu também leio um monte de documentos, eu também vejo um monte de coisas que às vezes eu não tenho que estudar sobre para fazer avaliação. E você acha que essa cultura de a inovação retroalimentar, ela é meio, de alguma maneira, né, em alguns momentos, é o fim, você quer essa vantagem competitiva como negócio, mas ela ser um empoderador, o quanto isso você já vê que é difundido dentro da própria Ambima, né, e pegando na rede de associados, que nível de maturidade que você imagina hoje para o mercado de fazer inovação está de fato acontecendo ou ainda é uma curva mais longa? Eu acho... Bom, agora eu vou dar a minha intuição, porque a gente ainda não tem... A gente tem várias pesquisas, inclusive vamos ter uma sobre isso. Mas eu vou dar intuição baseado em outras pesquisas que a gente tem e um pouco do que a gente conversa, né? Claro. O nosso mercado é muito heterogêneo, né? Heterogêneo em que sentido, né? A gente tem hoje... E é bom isso, né? Porque a gente tem hoje... A Ambima tem 300 associados, mais ou menos. Um pouco mais de 300. E a gente tem mais ou menos 1.000 instituições que são aderentes aos códigos da Ambima. Então, orbitam em torno da Ambima 1.300 instituições, a maioria delas gestores de fundos, né? Asset managers. Você vai encontrar de tudo, né? E esse é um desafio da Ambima, né? Então, quando você olhar as coisas que a gente faz, às vezes a gente faz umas coisas muito básicas, assim, fala, pô, por que a gente está dando um treinamento disso aqui que é tão básico? E, ao mesmo tempo, na outra ponta, a gente tá dando lá, né? A gente vai colocar um cursinho de inovação com básico na nossa plataforma de educação, né? Vai entrar daqui a 2 meses, se eu não me engano. E, do outro lado, a gente está discutindo com os nossos associados a criação potencial de uma rede de blockchain para a gente fazer testes com tokenização. Então, olha a diferença. Por que a gente está fazendo essas duas coisas? Porque a heterogeneidade do nosso mercado é muito grande. Então, a gente está falando de assets tem, sei lá, 5 a 10 funcionários, e a gente está falando de alguns conglomerados financeiros com centenas de milhares de funcionários, né? O grau de capacidade de inovação é diferente, e o grau de disposição ou de maturidade, né, ou de preparo para inovar é diferente, né? Então, o que a gente procura é sempre olhar alguns pilares, né? Que olha, a gente tem um pilar aqui mesmo de formação e disseminação do básico, como a gente faz. A gente até quer testar coisas e quer ajudar o mercado. Naquilo que a gente puder testar e que todo mundo puder ajudar, vamos testar coisas e ajudar. E não faz sentido só uma instituição, né? Porque tem coisas que faz sentido... Não queremos fazer uma prova de conceito de um produto na Ambima, porque isso é uma coisa comercial que é uma instituição. Mas se a gente for fazer uma prova de conceito de uma solução que é para todo mundo, que é quase uma utilidade, né? Uma utility no sentido de ser para todo o mercado, por que a gente não vai juntar todo mundo e fazer, né? Então, tem todo esse comecinho até lá. Então, e por que isso? Porque é isso, nosso mercado, mesmo entre as grandes instituições, eu acho que você vai encontrar jeitos de inovar ou jeitos de abordar o tema inovação de forma diferente. Várias delas, né? Tem centros de inovação, tem investimento em pesquisa e desenvolvimento, tem muita coisa. Como você vai encontrar instituições ainda em graus de maturidade muito baixos, como a gente vai encontrar dentro do código de status fintechs, né? Que estão lá associadas à Ambima. Então, o jeito que a gente olha a inovação tem que ser acolhedor nesse sentido, de, tá bom, gente, vamos fazer um exercício de uma rede de blockchain, vamos fazer algumas coisas em IA para todo o mercado, mas tem gente que não está nem preparada para isso aqui ainda. A gente precisa começar o beabá de o básico, de como começar a abordar a inovação numa instituição pequena e que precisa começar a pensar nisso, né? Então, esse é o nosso desafio também. A gente está sempre com um pezinho aqui, outro lá, e tentando ajudar esse conjunto bem heterogêneo de instituições, de profissionais, né, de pessoas. Esse papo aqui está muito interessante porque a gente está usando expedientes aqui, né, num olhar mais técnico de coisas que nunca me passaria pela cabeça falar de uma questão de mercado financeiro, e você usou a expressão, por exemplo, de empatia por conta do design thinking, falou agora de ser acolhedor, né? Não é o tipo de adjetivo que geralmente a gente colocaria ali para serviços financeiros. Mas você acabou dando a deixa de que, de alguma maneira, essa heterogeneidade, que ela pode, talvez precise ser suprida quando a gente trabalha em rede, e daí as fintechs acabam ajudando muito, porque elas vão pensar nos vários casos de uso
que podem acabar dando um sistema financeiro como um todo mais robusto, de mais acesso. Como é que você vê hoje o mercado de fintechs para viabilizar a parte de investimentos, né, já que o mercado é tão amplo assim? A gente está falando de que faixas que a gente já está maduro e que faixas que a gente ainda não está. Dar mais acesso para quem não investe? A última, vamos lá, né? O último mapeamento que a gente olhou de fintechs, tem muita fintech, né? Tem bastante. Mas se o último não mudou muito as coisas da última vez que eu vi, cerca de 25%, ou estourando um terço, está olhando para o mundo dos investimentos, né? Tem muita fintech de pagamento, muita fintech, mas tem uns 30%, mais ou menos. Isso muda rápido, né? O mundo das fintechs é uma coisa... Mas até para pontuar aqui para o pessoal, o mapeamento que a gente faz aqui dentro da Liga, a gente está falando em torno ali de quase 1.000 startups, né, fintechs Brasil, e daí seria mais ou menos isso. Isso também. 25% está falando, cara, investimentos numa gama de várias outras subcategorias aqui, né? Então, assim, eu acho que tem 2 grandes desafios e que as fintechs ajudam muito, e a gente percebeu isso, a gente fez uma pesquisa o ano passado, que a gente divulgou esse ano, que chama Como Você Investe o Seu Din-Din. Um ônibus viajando no Brasil inteiro, entrevistando e conversando com as pessoas para entender como elas conseguiam investir, poupar. Chegava de como você consegue juntar o primeiro real até como você se preparar para a aposentadoria. Uma jornada inteira. E a gente viu o impacto super positivo que as contas digitais tiveram para fazer as pessoas começarem a guardar o dinheiro, né? Com as contas remuneradas. Então, muitas pessoas falam, eu tenho uma poupança. Aí a gente fala, mostra aí a sua poupança. Aí era um cartão de alguma das contas digitais. Então, eles fizeram essa inclusão e ajudaram, né? Tem 2 fenômenos, as contas digitais e os influenciadores digitais, que tiveram esse impacto de ajudar as pessoas a se organizar financeiramente e a ter um primeiro exercício de investir em coisas muito simples, que é uma conta remunerada, ou, né, algo que dá um rendimento melhorzinho que a poupança, mas ainda está ali num investimento bem conservador, que é o adequado, né? A pessoa está começando. Sim. Então, a fronteira agora que a gente viu lá, e que a gente viu muitas pessoas, que é assim, a pessoa chegava e não conseguia... A gente falava, Tom, né, vamos tentar investir aqui como é que você sai, né, do mundo da conta remunerada para investir em ações, em fundos e tudo. E a gente viu muitas experiências em que a pessoa parava, porque este mundo do investimento, aí ficava muito complicado. Porque, muita palavra, CDI, CDB, você não para, né? E a gente fala, você fala, isso aqui é um problema, né, das pessoas com menos recursos. Não, muitas pessoas com um volume considerável de recursos não conseguem fazer esse passo, né? Porque o mundo fica complexo em termos de o que é diversificação, como é que você coloca o risco da carteira, o nome das coisas, a documentação, né, como você apresenta. E imagino que tenha ficado até mais complexo pensando agora que tem carteiras digitais que te permitem até dolarizar investimentos, né? Exatamente. Que você fala, peraí, mas daí está mesclando minha carteira com ativos fora, e agora, né? Então eu acho que o próximo desafio, né, do nosso mundo, né, do mundo, de todo o mundo de investimentos, mas que as fintechs talvez consigam nos ajudar a encontrar soluções, é isso, como a gente conseguiu o acesso ficar mais amigável, né? E muita gente fala, nunca tinha conseguido ter uma conta, agora eu consigo. Como é que a gente torna o mundo dos investimentos mais amigável e consigo oferecer coisas adequadas? Não adianta eu tornar mais amigável e encher a carteira da pessoa de algo que não é adequado para ela, né? Perfeito. Então, assim como, acho que pensando nessa lógica do que é amigável, a hora que a gente fala da blockchain e com Bitcoin, para muita gente, imagina, isso aí não entende nada de tecnologia, não entende de investimentos, isso aí é meio estranho, né? Parece meio underground ainda, né? Então, é um desafio bom. Eu não conheço ainda grandes soluções que resolveram isso, mesmo no mundo das fintechs. Ainda é um mundo complexo. E é óbvio que é da natureza do fazer uma carteira, né, com diversos ativos, com graus de risco e rentabilidades distintas, que vão resultar em algo com risco e rentabilidade, que é uma composição disso tudo, não é exatamente algo que você possa simplificar e deixar muito claro para as pessoas. Então, é um desafio grande, né?
mas que eu acho que tem dois aspectos que a tecnologia, que a gente está vendo agora, vão ajudar, né? A própria digitalização disso tudo que está acontecendo, mas no mundo dos investimentos ainda não conseguiu fazer esse salto de deixar isso. Uhum. E a IA agora, né? Que talvez consiga, de uma forma mais amigável, ajudar as pessoas a navegar nesse universo. Que não é fácil, né? Vou escolher aqui 2 fundos, essa parte fica aqui, essa parte aqui. Posso pôr quanto, por exemplo, em Bitcoin, que não vai afetar, não vai aumentar o risco aqui de um jeito que não é adequado para mim. Esses conceitos não são simples. Tá. Mas eu acho que no mundo das fintechs talvez seja uma fronteira que a gente vai ver sendo exploradas. Porque ainda, mesmo, né, nos cases mais bem-sucedidos que a gente tem visto, no mundo dos incumbentes, no mundo das startups, ainda é complexo. E aí só os early adopters, só o pessoal, quem está no Bitcoin vai fazer uma carteira do jeito que quiser, porque já está no mundo do risco, já se acostumou com a ideia, já sabe o que ele precisa saber, né? Eu estou falando do investimento para os 30%, são 50 milhões de pessoas que investem no Brasil, a maior parte na renda fixa, muito pouca diversificação. Como é que a gente cria essas soluções para esses 50 milhões de pessoas, sem assumir que eu vou mandar todas elas lerem toda a bibliografia necessária para você se tornar um investidor profissional, né? E eu acho que tem caminhos aí que tem a ver com a arquitetura de escolha nessas soluções e com inteligência artificial para ajudar as pessoas a caminhar por ali, né? Você entende que a inteligência artificial vai entrar num papel de educação, de explicar os ativos, mas também de assessoramento, de dizer qual é a melhor carteira para você, em que momento e o que você ajusta? Eu acho que no começo não sei nem se explicar os ativos, mas de explicar o processo, sabe? Tá. Porque hoje é muito difícil, né? Você escolher um produto e tudo. Então, ajudar a pessoa a caminhar no processo. E vai ajudar, eu não sei ainda... vai ter muitos aspectos regulatórios, né, e autorregulatórios para resolver, até que a gente tenha uma IA certificada para te dar assessoria financeira. Uhum. Mas eu acho que não vai demorar muito para a gente ter uma IA que capacite um planejador financeiro ou um profissional certificado a atender milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? E eu então acho que isso pode ser um salto grande, assim, né? Porque hoje o desafio de você ter um planejador financeiro em massa é a incapacidade que um planejador tem de conseguir olhar para um número muito grande de pessoas, para a situação de vida delas, né? Para que soluções você daria para cada uma delas. A IA acho que permite essa customização num nível muito mais absurdo, né? Sim. E aí a gente vai ter, é como se a gente conseguisse escalar o conhecimento dos profissionais que podem dar essas recomendações, né? Então acho que sim, que a IA pode ajudar nesse processo de alocação, aumentando a capacidade dos profissionais e das instituições de atender mais adequadamente, com um olhar muito mais customizado para as pessoas. Que demais. Bater um olho no tempo aqui, o nosso tempo voou e tem inúmeros assuntos que não deu para percorrer. Eu já vou deixar um pré-convite aqui para um segundo episódio, porque a gente naturalmente teria que falar mais de Open Finance, teria que falar dos limites aí da blockchain atualmente. Mas eu queria talvez fechar aqui o nosso episódio, que você desse um pouco o que está deixando você mais ansioso de quero ver isso acontecer logo no sistema financeiro brasileiro, seja do ponto de vista tecnológico ou do ponto de vista de produtos mesmo, de soluções para o mercado. O que te inquieta mais? Olha, o que nos inquieta mais, né? Tem duas coisas que a gente já falou um pouquinho. Blockchain, mas aí no sentido de que a gente ainda não consegue ver realmente os caminhos, sabe? O blockchain é aquela coisa que parece que todo mundo já enxergou o potencial, mas a gente não consegue concretizar mesmo. Não, tá aqui o case de uso, esse é o caminho, vamos em frente, né? Então, acho que essa vai ser a ansiedade de todo o mercado em relação ao blockchain, em relação ao Drex, em relação a todo esse mundo da moeda digital como, né? Como? A gente não sabe ainda. Mas né? Ele não é tecnicamente para o mercado ou como modelo de negócio? Por exemplo, a gente ainda não sabe qual é a TechBan que vai usar tudo. Tudo, né? A gente não sabe tecnicamente, a gente não sabe o impacto que isso vai ter nos diversos players, né? Como o mercado vai se reorganizar. Então, primeiro é o problema técnico, tá bom? Como é que a gente garante tudo o que a gente precisa para isso aqui estar dentro, né? Para a gente começar a fazer negócios. Perfeito. Tokenizar em massa e começar a fazer tudo isso. Ok.
Resolvido o problema técnico, qual é a conformação desse mercado? O que isso vai acontecer? Não sabemos também, né? Então, acho que tem duas ansiedades ligadas ao blockchain, né? Uma, como a gente viabiliza a blockchain. E qual vai ser a conformação desse mercado, que a gente ficou 100 anos construindo e nos últimos 50 anos se desenvolveu no Brasil, dada essa nova tecnologia e as soluções que ela cria, né? Então, a gente está falando que a gente tem uma contraparte central, que é a B3, a gente tem escrituradores, administradores de fundo, a gente tem custodiantes, a gente tem um conjunto de instituições que foi construído, pensado para um mundo que talvez mude muito com a blockchain, né? Então, essa é outra ansiedade que a gente vai precisar estudar muito, entender, né? Para saber qual vai ser essa nova arquitetura do sistema financeiro, do mercado de capitais. Uma parte dessas instituições que você falou, elas existem para dar aquela confiabilidade que você mencionou no começo da conversa, mas que supostamente a própria blockchain já ocuparia uma parte desses stacks. Exatamente, mas a gente não sabe exatamente, elas serão nós numa rede, elas serão, né? Qual é o que na blockchain exercerá o papel delas e como elas estarão. Então, é algo que a gente ainda não... A gente já fez vários estudos na Ambima, já discutiu muito, mas não é claro nem para os players como isso vai acontecer. Mas eu vejo isso como algo de médio e longo prazo, né? A outra ansiedade é em relação à inteligência artificial e assim, né? Porque, e aí sim, isto é algo que está acontecendo muito rápido, que vai acontecer muito rápido e que impacta o mercado e a Ambima de formas que já são muito claras, né? Eu vou dar um exemplo, a gente viu ontem no evento da Liga, um exemplo com o Khan, né? Da Khan Academy, o fundador da Khan Academy, ele dando a inteligência artificial, dando aula para o filho dele, né? A Ambima tem um programa de educação que atinge 500 mil profissionais, que são certificados pela Ambima. E custa caro demais fazer questões para prova, fazer conteúdo, fazer os cursos, os vídeos, né? Quando eu olho aquilo e a capacidade do ChatGPT de criar um conteúdo que potencialmente vai ser muito mais barato do que eu colocar um estúdio, colocar professores, fazer roteiros, né? Que é uma produção ainda muito... A produção educacional ainda é muito artesanal nesse sentido, né? Eu olho para aquilo e vejo um impacto de muito curto prazo dos programas de educação da Ambima, né? Eu talvez não precise mais de questões de múltipla escolha em pouco tempo e eu posso pôr uma IA testando se você sabe atender o cliente usando todas as informações que você supostamente tem que saber. O quão longe isso está, né? Não parece estar tão longe, dado que a gente tem visto a velocidade com que a inteligência artificial está se desenvolvendo, né? Então, neste sentido, a inteligência artificial deixa a gente até mais ansioso do ponto de vista de, poxa, tem coisas que a gente já pode fazer, vamos correr. Isso vai mudar o jeito de a gente fazer negócio, eu acho, muito mais rápido do que a blockchain está mudando. Interessante isso, né? Porque na blockchain a gente já está há mais anos, né, discutindo e os protocolos evoluíram mais rápido, mas a aplicação disso no mundo real ainda está mais duvidosa. E a IA generativa, no caso aí que você está citando, ela é mais novidade, mas ela já está ganhando contornos mais rápido. Como você falou, poderia criar a aula, poderia dar a aula. Exatamente. E poderia até certificar se ele aprendeu de acordo com a aula e talvez até orientar, vai mais para cá, mais para lá, né? Muito interessante. Você acha que essa aplicação, estou pensando das empresas que obviamente estão, ou das pessoas, né, que estão na ponta lá podendo acessar investimento. Você vê potencial também para os associados, é isso? Para eles subirem o patamar de entendimento dos produtos financeiros e ganhar mais escala no atendimento de quem possa investir? Sim, sim. Né? Hoje, como a gente vê em todas as pesquisas, né, qual que é a barreira para as pessoas investirem mais e melhor não é a tecnologia. Né? Elas chegam, né? É realmente essa desconfiança de que ela não sabe o suficiente. Tem duas barreiras. A primeira, ela acha que a pessoa tem alguns milhares de reais na poupança, mas ela ainda acha que ela não tem dinheiro suficiente. Ela acha que esse mundo é um mundo para quem tem muito dinheiro, né? Essa barreira é fácil, né? A gente está diminuindo os tickets, todo mundo tem produto de investimento com ticket bem baixinho, as pessoas estão percebendo isso. A outra barreira é, eu não entendo isso, meu Deus, não vou colocar meu dinheiro nesse negócio, né? Isso é muito complexo para mim, melhor não, né? Eu acho que esta é uma das barreiras que a gente consegue derrubar ou tornar muito menor com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, né? De novo, é como se eu capacitasse, eu multiplico a capacidade do meu gerente de atender com mais atenção, com mais tempo e com
mais assertividade, uma quantidade, ou assessor de investimento, né, uma quantidade muito maior de pessoas. Então, acho que tem um potencial muito grande aí. Sensacional. Para a gente fechar aqui, o momento se liga, é como eu acompanho o Marcelo e como eu acompanho coisas que estão por vir aí da Ambima. Marcelo Billy está no LinkedIn, é onde eu recomendo, porque no Instagram só tem fotos da minha cachorra e nada mais. Então, no LinkedIn é onde eu falo sobre essas coisas. A Ambima está nas redes sociais, né? E as pessoas também podem acompanhar. Quem tiver interessado em educação, inovação e sustentabilidade, a gente tem as 3 redes da Ambima em que as pessoas podem participar, né? É só dar uma busca lá no nosso portal ou nas redes sociais que vão encontrar os links para como entrar nas redes Ambima de inovação, sustentabilidade e educação. E tem alguma das pesquisas que está para sair, para o pessoal ficar mais atento? A gente vai ter algumas saindo, mas olha, aqui eu recomendaria todo mundo a ver agora, porque além de tudo é divertido. Tem um documentário no YouTube que chama Como Você Investe o Seu Din-Din, feito pela Ambima, que é essa circulada que a gente deu pelo Brasil, do norte a sul, e tem lá um retrato dos investidores brasileiros. Quem está pensando em inovar, pensando em investidor, tem que ver, né? Porque mostra bem os perrengues, por que a pessoa vai, por que a pessoa não vai, o que elas acham de algumas coisas. A gente descobriu muitas coisas nessa pesquisa. Tem um relatório que está no nosso site, mas o documentário, além de mostrar tudo isso, mostra um Brasil muito bonito, de como as pessoas usam os produtos de investimento, né? Quais são o quanto aquilo pode mudar a vida delas e os perrengues todos que elas enfrentam. Então, além de tudo, é divertido de ver, eu recomendo. Que demais. Vamos deixar, inclusive, aqui na descrição do episódio o link para facilitar se você estiver nos assistindo aqui pelo YouTube. Marcelo, quero te agradecer demais aqui pelo papo. De novo, reforçar já o pré-convite para a gente fazer mais um papo aqui para explorar ainda mais essa oportunidade do mercado financeiro. Tá legal, eu que agradeço, Guilherme, foi um prazer. Joia. Galera, episódio fantástico. Acho que o LigaCast tem mostrado a vocês de que inovação, na verdade, cruza muitos assuntos, muitos mercados. Falamos hoje de mercado financeiro, mas acabamos falando muito sobre sustentabilidade e educação, que são chapéus, né, que o Marcelo cuida lá, mas que, na verdade, ele explicou muito bem como essas coisas estão entrelaçadas para destravar valor no mercado. Então, se você está trabalhando hoje numa grande empresa e está pensando em como gerar mais eficiência, como destravar mais valor com novos produtos, você precisa acompanhar o LigaCast, porque vai ter muita gente aqui falando sobre essas sacadas de trazer referências de outros mercados, de boas práticas, e vai ter ainda mais convidados aqui para te mostrar como a inovação está virando resultado real no teu negócio. Fiquem acompanhando aqui no nosso canal no YouTube e também no Spotify, e te vejo no próximo episódio.